estão os principais representantes do poder ucraniano desde a consumação do Euromaidan em fevereiro de 2012. Portanto, a captura destas personalidades também é uma prioridade neste momento para os militares russos. O que é que Zelensky pode fazer nesta altura? Estamos a relatar desde há algumas horas que as tropas russas dirigem-se com tanques para a capital Kiev e estarão nesta altura provavelmente já a menos de 30 km. Ou seja, nas últimas 24 horas progrediram cerca de 150 km. O que é que Zelensky pode fazer nesta altura? Neste momento, Zelensky pode fazer uma coisa, a meu ver, racional. É não combater, incentivar as pessoas a não combater e negociar com os russos. Como? Não parece... Os russos não querem negociar. Quer dizer, não, os russos têm condições. Rendição. E a rendição, através das condições que foram impostas, naturalmente, como uma forma de a Ucrânia não constituir uma ameaça à Rússia. E achas que os ucranianos devem aceitar conversações naquelas condições? Os ucranianos não têm grande hipótese neste momento, porque neste momento não são um governo que tenha soberania plena, digamos assim, uma vez que são instrumentalizados e instruídos pelo Ocidente. Peço o Euromaidan acabou por ser a prova segundo aos disso dois mesmo. para me despedir e despedir-nos todos dos espectadores da SIC e da SIC Internacional. Pode continuar connosco em permanência na SIC Notícias. Muito bom dia. E agora, já só na SIC Notícias, estávamos aqui numa acesa troca de opiniões, na qual eu vou introduzir também o Germano. Germano, parece-te passível de que surja hoje, deste encontro da NATO em Bruxelas, algum destes cenários ou acordo para algum destes cenários que o Alexandre falava? Há, acima de tudo, urgência em ter uma estratégia perante o tal drama que há bocado estávamos a falar, de que perante a agressão russa à Ucrânia e perante o facto da Ucrânia não ser um país da NATO, haver o pressuposto, a condição de que não haverá tropas da NATO dentro do território ucraniano e, portanto, a NATO não vai ser relevante para o que está a passar na Ucrânia e tudo o resto vai demorar tempo a ter efeito, o tipo de ajuda que está a ser preparada à Ucrânia e o tipo de sanções à Rússia, e dentro disso eu percebo o racional que o Alexandre estava a expor. Mas também percebo a perspectiva de a Ucrânia não pode negociar com a Rússia. Nesse sentido, estou muito expectante para saber o que é que sai da... Nós estávamos aqui a falar, quando eu tive que interromper o Alexandre e o Zé, porque Putin só aceita negociar perante uma rendição. Exatamente. Não é uma rendição, é uma capitulação. É uma situação ainda mais drástica, mas são as condições para que a Ucrânia não constitua... Putin estabeleceu 4 condições para poder sentar-se à mesa das negociações com a Ucrânia e entendê-la como não sendo uma ameaça. Uma delas é reconhecer a Crimeia e Sevastopol como território ucraniano. A segunda é negociar o estatuto especial das regiões de Donetsk e de Lugansk. A terceira é também poder conversar naturalmente com a Rússia no sentido de se desmilitarizar e deixar de ser uma potência ou assumir uma posição de neutralidade, e a última é assegurar de forma expressa e oficial que jamais negociará ou integrará a NATO. Constituir a Ucrânia, que serve como Estado tampão naquela região, para o confronto ou para a tensão entre o Ocidente e o Leste, acaba por ser uma consequência natural, porque Putin não está a exigir que a Ucrânia passe a ser uma aliada russa. Está a exigir que a Ucrânia seja neutra e que assuma uma posição de neutralidade, porque a Ucrânia acaba por ser o último grande bastião de neutralidade e de suporte da tensão que a NATO tem vindo a impor sobre a Rússia, e isto é percepcionado desta forma por Moscou. Portanto, a única forma é a desmilitarização nesse sentido, no sentido de a Ucrânia não constituir uma ameaça potencial ou futura, nem sequer instrumentalizada a partir da NATO. E isso é a forma de tornar esta guerra mais curta? É a única forma de resolver pela via mais diplomática, digamos assim. Eu sei que parecem condições excessivas, mas neste momento, dado a evolução da situação, não vejo outra solução. Achas que não há alternativa? Não sei se são excessivas, mas são inaceitáveis, na perspectiva em que isso é aceitar abdicar da integridade territorial da Ucrânia e ela existe. E da soberania. Bom, mas isso já aconteceu com o Maidan. O Maidan foi uma posição de um chefe de Estado eleito democraticamente e que foi naturalmente financiado e foram apoiados. Basta vermos quem são as personalidades, Arseny Yatsenyuk, o Vitaly Klitschko, que agora tem estado muito ativo também, e até mesmo o líder da Frente Svoboda, que portanto tem sido Victoria Nuland, Jeffrey Piat, ou seja, estavam no terreno a incentivar, a instigar. Estiveram durante vários anos a Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia, inclusivamente o eurodeputado Duarte Marques foi à Praça do Maidan, sem ter legitimidade para isso, a incentivar
uma população a revoltar-se contra o seu próprio governo, que é um caso de ingerência grosseira, viola várias resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, que reconhece o princípio de não ingerência como um princípio escógenes e como uma norma que não pode ser violada, e é a segunda pedra no sapato depois daquilo que aconteceu na Jugoslávia. Alexandre, nós temos de perceber. peço desculpa, estás a ser extremamente demagógico e a só contar metade da verdade. E qual é a outra metade? Porque a outra metade existe. E qual é a outra metade? A outra metade eu posso explicar. Posso explicar da seguinte maneira. É verdade que, mesmo admitindo que Maidan 2014 há lá coisas erradas, e eu considero que há, isso não pode ser motivo para se entrar dentro de um país e começar a destruí-lo. Mas não foi o caso, mas não é por isso. É porque a Ucrânia teve 8 anos. Para quê? Desde para se render? Não, para negociar um estatuto especial com as regiões de Donetsk e Lugansk. Mas porquê que eles têm? Porque existe uma perseguição à população agora russófona. a Rússia já não quer discutir só. A Rússia agora já não quer discutir só o estatuto de Lugansk. Porque tiveram 8 anos para resolver essa situação. E ao longo de 8 anos nunca houve uma verdadeira intenção. Aliás, o presidente Zelensky tem um grave problema. É que ainda o ano passado foi aprovado na Rada a Lei dos Crimes Internacionais. Sim. E o presidente Zelensky já vai em 8, 9 meses sem conseguir promulgar. Porque receia que aquela lei possa vir a ser usada contra si e contra as instituições ucranianas. E é isto que me causa aqui alguma estupefação. Sim. Porque existem atos. A OSCE tem denunciado os ataques de parte a parte. Sim. Não vamos estar a dizer parte que a parte. Com certeza. Não, numa os guerra russos dizem que não há guerra. Isso é a contra-informação de parte a parte e até desinformação de parte a parte. Pois, e neste contexto é sempre assim. Parece que estás a ser vítima da contra-informação. Não, mas há um genocídio cultural que tem estado cultural que tem sido. Já foste alguma vez à Ucrânia? Já fui. Conheço a Ucrânia. Não, é indiferente o número de vezes. Há quanto tempo foste à Ucrânia? E o tempo que lá passei. Eu vou à Ucrânia, falo russo, não tenho problema absolutamente nenhum. Olha, eu tentei e não consegui. Porque as pessoas, algumas delas sentiam-se ofendidas. Sim, senhor. Nós daqui a pouco vamos olhar. Isto é muito relativo, isto é muito relativo. Claro. Daqui a pouco vamos olhar para o que está a acontecer.